Vamos abrir nossas Bíblias. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. A primeira palavra que gostaria de dizer é que nós nos sentimos muito felizes nesses dias que nós estamos comemorando o aniversário da igreja. São 50 anos para marcar até os próximos 50, espero. E que aqueles que ficarem até os próximos 50, que estejam lembrando deste ano que está sendo maravilhoso para todos nós. Eu gostaria o Klaus desceu, mas eu gostaria de dar um testemunho que a Cadna, ela teve assim algumas complicações, aí foi para o Hospital Heliópolis, aí ficou lá uns dias sem fazer nada, e depois ela a família resolveu levá-la para o Hospital São Paulo. E ela foi para o Hospital São Paulo e lá descobriram que ela tinha uma doença grave. E aí ela ficou muito chateada, aborrecida, desanimada, e ela passou mal uns dias aí, e nós também estávamos com gripe, não podíamos ir na casa dela, mas falamos com ela no telefone e depois falei para ela que ela precisava se animar, porque ela estava muito desanimada. Aí, para minha surpresa, ela veio no domingo passado. Ela falou, não, eu não vou perder. O pastor Hilder vai estar lá e eu quero rever o pastor Hilder, eu quero ir até a igreja. E ela veio, aí na hora que o pastor orou, aí depois eu falei para ela, olha, no meu pensamento era você que estava na nossa oração. E aí ela pegou e ela ia ter, teve no dia 31, a primeira quimioterapia. E aí o médico se assustou do tanto que ela tinha melhorado. Então nós ficamos agradecidos a Deus, porque Deus tem abençoado. E quando lemos esse texto, nós ficamos felizes, porque enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A palavra de Deus é quem dá esta autoridade à igreja de Cristo para salvar, para estar levando a mensagem de Deus ao coração das pessoas, para que elas se ergam, para que elas estejam dispostas a lutar neste mundo que é tão difícil, mas confiando em Deus, realmente as coisas ocorrem. E agora, passando já para a minha palavra desta noite, eu gostaria de lembrar aos irmãos que uma das coisas que eu falava quando falava de empreendedorismo, pelo programa do governo Brasil Empreendedor, a primeira coisa que eu falava era que ninguém vai para o altar sem amor, mas ninguém sustenta um casamento sem raciocínio. Então as pessoas às vezes elas têm o amor, leva a ter decisões, mas depois tem que ter o equilíbrio na vida. A vida não é desequilibrada. Então todos nós que passamos por esta fase na vida, acho que a maioria aqui, posso falar da maioria, a gente também sabe que no dia a dia a gente precisa pensar direito, comportar direito, analisar direito tudo aquilo que foi o nosso amor, o que é o nosso amor, para continuarmos vivendo e não causar uma situação às vezes inconveniente à família e a todos.
Então eu começo dizendo isso porque eu acho que a nossa igreja está vivendo dias bonitos, de festa e tal. Mas eu acho que nesse mundo nem tudo é festa. Então nós estamos com os corações alegres, rejubilantes, felizes por todas as coisas que Deus tem dado a nós, mas nós precisamos pensar um pouco daquilo que nós, como filhos de Deus, né, devemos servir a Deus todos os dias e continuarmos até o próximo 50 e depois passar o bastão para os outros próximos 50, né? Então, mas a igreja de Cristo, a igreja do livro de Atos, ela se sentiu bem, ou ela viveu bem, ou ela viveu o evangelho de uma forma maravilhosa, porque ela tinha alguns pontos comuns. E o primeiro ponto comum que eu gostaria de dizer aos irmãos é a firmeza na doutrina. A igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos. Então nós precisamos também, como igreja, estar unidos na doutrina. E a nossa doutrina é o que, em primeiro lugar? Primeiramente, nós cremos em Cristo. Nós reconhecemos que somos pecadores e não somos salvos sem a intervenção maravilhosa de Jesus por nós. E depois nós temos, a partir disso, nós sabemos que Deus nos amou e mandou Jesus a este mundo para nos dar a salvação. E nós precisamos estar firmes nisso. Quando Jesus fala com Pedro, Jesus diz, Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, não foi nem coisa corruptível, nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então nós tivemos de Deus esse reconhecimento daquilo que nós cremos em Cristo. Porém, nós vivemos num mundo cheio de controvérsias, de dificuldades, tempo em que de fato ser cristão, às vezes nós vivemos nos escândalos do nosso mundo. Pessoas que a gente fala, puxa, fulano era tão crente, né? Tão dedicado e hoje não é mais. Ou hoje não segue mais nada, hoje não vai nem na igreja, e nós temos assim um grande número de pastores, e eu estudei com um no ano passado, e ele falou, não, eu deixei de ser pastor, hoje não vou mais à igreja, mas é claro que eu ainda tenho Deus, mas eu não vou mais. Então muitas vezes a gente acha, né, que as dificuldades, né, da igreja, os desentendimentos entre as pessoas podem ser maiores do que a nossa fé em Cristo. Nós não podemos abrir mão da doutrina deste Deus que nós cremos, mesmo que as coisas muitas vezes não nos agradem, ou mesmo que elas sejam conflituosas para nós, ou diante de nós, ou em nós. Nós precisamos entender o Evangelho desta forma. E também hoje nós temos também diante de nós uma superficialidade muito grande do cristianismo, né? Os chamados evangélicos, a gente muitas vezes pensa de que o evangelho se tornou muito superficial, muito leviano, né? Assim como tem voz para cantar bastante, louvar bastante, às vezes não tem cabeça para crer em Cristo. Então, enquanto vive nos grandes movimentos, depois que sai dos movimentos não tem mais vida espiritual, não tem reconhecimento de Deus nas suas vidas. Então nós precisamos entender que a doutrina dos apóstolos nos deve fazer permanecer firmes. E hoje nós temos uma das coisas que eu gosto, né? E que os irmãos gostam, muitos irmãos gostam, é a internet. Eu também de vez em quando surfo, não tenho mais Facebook, mas de vez em quando eu ando pela internet procurando as coisas que são boas e muitas vezes também me defronto com coisas que não são boas. Mas nós temos, por exemplo, quando eu chamo, por exemplo, doutrina lá, eu tenho de todos os tipos de doutrina, vem tudo, o Google sabe tudo, ele traz tudo para mim, tudo que é tipo de doutrina. E aí depois eu tenho que olhar cada uma delas e falar, isso daqui está de acordo com a Bíblia, isso daqui não está de acordo com a Bíblia,
isso daqui eu posso acreditar, isso daqui vai me mover nos meus argumentos, ou isso daqui não vai me ajudar em nada. Então eu faço essa seleção. Eu espero também que os nossos irmãos também façam as seleções, porque hoje nós temos muita coisa que às vezes são bonitas, são frases bonitas, são histórias bonitas, mas que não tem a questão da doutrina dos apóstolos, ou não tem exatamente essa forma de ver como que Cristo é. Então aí, vamos supor, coloca tudo em pé de igualdade. Buda, Confúcio, Gandhi, aí mistura tudo. E fala, nossa, isso aqui é religião bonita. Todos são bonitos, todos falam bonitos. Nós, pelo nosso cristianismo, nós seguimos a Cristo. E Cristo é diferente, porque enquanto os outros líderes foram líderes e fizeram até coisas boas, o nosso líder era Deus. Nós cremos, e a nossa doutrina diz que Jesus era Deus. Ele não era um homem qualquer. Ele era Deus e veio a este mundo como Deus, que transformando-se em homem para salvar-nos. E depois foi morto e ressuscitou. Nós cremos tudo isso na nossa doutrina. Era uma doutrina dos apóstolos, que Jesus haveria de padecer, morrer e ressurgir, e ressurgindo ser o nosso Senhor. E a Ele todo joelho se dobraria, no céu e na terra, em qualquer lugar, todos haveriam de adorar a Deus. Então nós temos que entender estas coisas básicas do Evangelho, para não sermos confundidos hoje. Hoje nós temos muita coisa bonita de religião. Não, porém, cristianismo é diferente de todas as religiões. Cristianismo é crer que Cristo veio a este mundo e que Cristo era Deus vindo a este mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que ter uma compreensão neste mundo, não apenas de uma igreja como instituição, enquanto temos aqui escola dominical, enquanto nos reunimos em escola bíblica e nos debatemos, mas nós temos que ter a percepção da doutrina nas nossas navegações pela internet. Nós não chegamos, por exemplo, algumas igrejas, quando começou a existir televisão, elas proibiram a televisão. Televisão é coisa do capeta, não pode estar na sala dos crentes. Foi uma época que foi dito isso. Aí o que ocorreu? Hoje todas as igrejas querem falar na televisão. Então quer dizer, era obra do capeta só naquele tempo. Hoje já melhorou, né? Mas o que a gente tem hoje é que muitas coisas a gente tem que saber discernir, né? E ter discernimento cristão dentro das coisas que nós analisamos e das coisas que nós colocamos diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, né, e a revista da Escola Dominical tem nos orientado com respeito a Timóteo, para que Timóteo seja obediente à doutrina da sua mãe e da sua avó. E que a doutrina vivenciada pela mãe e avó eram firmes fundamentos da doutrina de Cristo. Assim o apóstolo Paulo dá este conselho a Timóteo. Nós também podemos ser advertidos para viver essa nossa fé cristã genuína no mundo nosso atual. Então eu diria que algumas coisas são importantes para que a gente viva essa doutrina. Por exemplo, nós cremos que o Espírito de Deus tem poder, tem ousadia, tem autoridade para nos dar. E nesta autoridade nós podemos pregar, nós podemos testemunhar, nós podemos trazer a este mundo uma igreja que seja diferente. Uma igreja que pregue o Evangelho, mesmo que as outras igrejas deixem de pregar o Evangelho corretamente. Mesmo que elas se sirvam como empresas de faturamento, que nós possamos continuar a pregar o Evangelho de Cristo. E uma das coisas que nós temos deste poder de Cristo é de que o amor de Cristo é o amor quem nos convence. Eu disse hoje de manhã para as crianças que muitas vezes elas não obedecem aos pais e os pais batem nelas.
Mas Cristo não faz isso. Ele pode até nos chamar a atenção para determinados fatos que estão ocorrendo com a nossa vida, para que a gente, pelo Espírito de Deus, ajuste a nossa vida com Deus. Então, muitas vezes a gente pode ser ajustado com Deus, porque o Espírito de Deus está em nós. E também nós podemos dizer que este Espírito de poder, ele é também um Espírito de amor, que dá equilíbrio ao poder, não permitindo que se torne a nossa vida arrogante. Não podemos ser cristãos arrogantes. Temos que crer em Deus com humildade no coração, porque nós dependemos em tudo de Deus. A nossa dependência de Deus, ela é total. Então nós também temos o espírito da moderação, da sobriedade, das nossas atitudes corretas, do nosso tempo oportuno e das coisas que estão diante de nós para darmos testemunhos. Então, seguir a doutrina de Deus, seguir a doutrina do Evangelho, seguir a doutrina dos apóstolos é dar esse testemunho de uma forma sensata no nosso mundo. Teólogos conhecidos como Moltmann, que era o teólogo da esperança, e Stott, que era o biblicista, eles disseram que nós vamos vivenciar as verdades do Evangelho de Cristo, mas muitas vezes nós podemos até sofrer por estarmos seguindo corretamente a Cristo. E muita gente acha que nós não vamos sofrer jamais, mas a palavra de Deus nos assevera que muitas vezes podemos ser até perseguidos por causa da justiça e por causa daquele que nos ama, que é Jesus Cristo. E que os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo se contentou muitas vezes em falar: tudo posso naquele que me fortalece. Então é Deus quem nos dá esta força para vivermos nesse nosso mundo e entendermos as dificuldades e os problemas do nosso mundo. Outra questão que está nesse texto é que eles perseveravam na comunhão. Então é uma comunhão profunda entre os irmãos. Quando a igreja apenas se ajunta, e não trabalha junto e não desenvolve atividades juntos, ela tem esse ajuntamento que é bonito, porém faz parte da nossa fé cristã participarmos uns com os outros para termos um só coração, uma só alma, sermos unidos de pensamento, desfrutarmos da comunhão com o Espírito Santo. E a igreja, há uma igreja entre os Zulus que ela tem 3.000 pessoas, mas eles vivem em comunidade. Então eles vivem tudo de forma comum, assim como vivia no Novo Testamento. Porém, nós que vivemos neste mundo nosso moderno, nós não separamos uma comunidade, mas podemos viver com os nossos corações como se estivéssemos sempre juntos, mesmo estando distante. E que Deus possa estar nos unindo espiritualmente uns com os outros. Uma igreja governada pelo Espírito Santo, não há brigas, não há divisões, não há desavenças, não há partidos, os irmãos feridos são curados, os magoados são perdoados, os relacionamentos rompidos são restaurados. Então Deus nos encaminha para vivermos esta bondade de Deus, esta frutificação do Espírito de Deus nas nossas vidas, para que a gente tenha realmente a comunhão com Deus, uns com os outros e com o Espírito de Deus. Esta é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Os muros de separação, eles são derrubados, a discriminação é sepultada, a comunhão é viva e cresce diariamente. E eu acredito que nós todos, nesses dias, desfrutamos de uma comunhão muito mais próxima, que dá para a gente ter fôlego mais para frente. Então, como eu disse, nós temos o nosso coração, podemos ir ao altar de Deus, e depois temos a nossa consciência e o nosso raciocínio para manter as nossas decisões com Deus. E precisamos mantê-las. Onde há poder do Espírito, é como o orvalho de Hermon. É a união dos filhos de Deus. Ali o Senhor determina a sua bênção, e a bênção ocorre para sempre. E nós
temos percebido que a bênção de Deus, quando a igreja se junta, quando a igreja está unida, a bênção de Deus está presente e nós podemos contar muitas maravilhas, muitos testemunhos desta presença maravilhosa de Deus. Outra coisa que a igreja tinha, perseverava na oração. E eles eram perseverantes na oração. Muitos de nós ainda não aprendeu a orar, ou não sabe que a oração é a nossa afinação com Deus constante. E muitas vezes a gente acha que orou uma vez, Deus não respondeu, tal, não vou orar mais por isso, ou Deus não me ouviu, e não é isso que a palavra de Deus ensina. Ensina a oração perseverante. Nós temos que orar todos os dias, nós temos que orar todas as horas, nós temos que orar juntos, nós temos que orar sozinhos, nós temos que orar sempre diante de Deus. A igreja deve orar com prazer e perseverança e jamais esmorecer na oração. Segundo a história, diz que a mãe de Santo Agostinho orou por ele só 25 anos. Então, se alguém já orou 25 anos por alguma coisa e não aconteceu, ainda pode continuar orando que tem chance. Então, nós podemos aprender, que a nossa comunhão com Deus, a oração é mais a nossa comunhão e o nosso acerto com Deus, a nossa fala com Deus, aquilo que pensamos colocando diante de Deus, e isso é muito importante para as nossas vidas. A oração é a chave, é o combustível da nossa vida espiritual. Sem a oração, a igreja é tão somente um tema de palestra, ou de congresso, ou de conferência, ou de debate. Nunca se torna uma realidade. Como igreja, nós precisamos orar. É claro que quando orarem no trânsito, fiquem com o olho aberto pelo menos, Pode dirigir no trânsito, mas tenham um olho aberto, porque precisamos vigiar e orar, E precisamos orar sempre e pedir a Deus para que Deus sustente as nossas vidas, para que Deus fortaleça os nossos corações. A igreja de Cristo deve sempre, segundo alguns autores, que defendem bastante a oração, ela deve marchar de joelhos, Isso significa orar sempre, pedir sempre, todos os passos, todas as conquistas da igreja, todos os testemunhos da igreja, todas as bênçãos da igreja, todos os louvores da igreja, eles devem ser regados pela nossa oração. Então nós precisamos orar sempre e trazer em nosso coração este prazer da oração e que ela seja realmente perseverante. E a palavra de Deus diz que na alma deles havia temor a Deus. E o povo que conhece o reino de Deus, nós podemos conhecer a Deus de várias formas. E uma forma é temer a Deus. Nós podemos temer a Deus, mas tendo medo. Deus, olha, Deus está olhando e se Ele olhar para mim e puder com o fogo dele me queimar, não vai sobrar nada, Mas é uma forma da gente ver Deus. Porém, o cristianismo vê Deus diferente. Que Deus nos ama tanto, e mesmo que a gente está desviado, não fazendo aquilo que Ele quer, nós podemos nos reconciliar através de Cristo e nos reconciliarmos com Deus. E temer a Deus, que significa adorar, respeitar a Deus, amar a Deus, reverenciar a Deus. Nós podemos fazer todas essas coisas tendo na nossa alma, no nosso coração. E a palavra de Deus diz que cada um deles temia a Deus. Não era só os dirigentes, não era só quem dirige o louvor, não é só quem dirige o culto, não é só quem canta no coral, não é só todos. Na alma deles havia temor a Deus. Então que todos nós tenhamos, não sejamos levados pela leviandade do nosso tempo, mas que todos nós possamos estar cultuando a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Precisamos restaurar na igreja de Deus esse temor a Deus, esta visão clara de que Deus é santo e que nós somos criaturas de Deus e que nós devemos louvá-lo e que nós devemos adorar sempre, todos os dias. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado, eu até tinha pensado em fazer num dia uma mensagem específica sobre os assuntos, do que se fala hoje
nos tipos de geração que nós temos hoje. Então nós temos os baby boomers, né? Que são pessoas que são a partir da década de 50 e vieram até a década de 80 e que são pessoas que são mais sensatas, que planejam mais as coisas, que olham mais para as situações e que são, podíamos dizer na nossa linguagem, que são pessoas mais estáveis. Aí depois nós temos a partir de 85 até 95, aqueles que são geração X, né? E a geração X já é um pouco mais criativa, dinâmica e quer que tudo aconteça e às vezes não se organiza muito para que as coisas aconteçam. Então é um pouco diferente dos baby boomers, né? E aí depois nós temos a geração Y, né? Que é já no final dos anos 80, onde essas pessoas elas estão sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E nada segura, porque elas estão sempre atabalhoadas e perplexas diante das coisas. Mas elas acham, por exemplo, normal que uma pessoa arrume, no prazo de 2 anos, 3 empregos. O que jamais um baby boomer aceitaria. Mudar de emprego de 3 em 3 meses ou de 5 em 5 meses. E também as pessoas que são logo em seguida, uma outra geração que está mais ou menos com 16 anos, que são os da geração Z. E a geração Z é aqueles que lidam com o celular ao mesmo tempo e têm todas as coisas à sua mão e tudo parece que está acontecendo na mesma hora e a mãe está falando e eles não estão nem aí, né? Então são as gerações do nosso mundo. Aí eu pergunto, esta geração do nosso mundo, as gerações, como que elas vão receber Cristo, ou como essa doutrina de Cristo irá prevalecer sobre essas pessoas, a cada dia dessas pessoas. Acho que aqueles que são baby boomers, eles tiveram mais facilidade no assentamento da doutrina de Cristo, do amor a Cristo, da perseverança em oração e de desenvolver uma cultura cristã de longos anos. E aí nós precisamos, meus irmãos, trabalhar muito para que essa nova geração também esteja recebendo o Evangelho de Cristo, para que a Igreja de Cristo vá à frente, para que o nosso mundo continue com o Evangelho de Cristo. Porque essas misturas, elas são normais da nossa geração, porém elas não podem ser normais, muitas vezes, alguns aspectos do cristianismo. Então, quando eu falei da geração internet, que aí não vale a qualidade da informação, mas vivem a informação de qualquer jeito. Então nós precisamos entender o nosso Evangelho, pregar a Cristo e vivermos para que o nosso mundo de hoje, mesmo sendo ultramoderno, mesmo que fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, que estejam fazendo muitas coisas, jejuando, orando, lendo a Bíblia, tudo ao mesmo tempo, né? Que tenham várias atividades, mas que também sejam para Cristo, todas as atividades para Deus. Que nós possamos ser responsáveis por transmitir este Evangelho de Cristo neste nosso mundo. A Igreja de Cristo, ela deve ir à frente, ela deve ser importante para todos nós, e nós devemos afinar aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que nós possamos também estarmos cada dia mais na comunhão e na doutrina cristã, levarmos o Evangelho de Cristo em cada coração. Deus nos abençoe.